Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha e esse é o Saúde e Bem-Estar. No programa de hoje você vai conferir conosco a médica pediatra Estefânia Rossi tira nossas dúvidas sobre os cuidados com bebês prematuros, tema muito importante, que tem também a terapeuta ocupacional Patrícia Rodrigues, orientando sobre a atenção com recém-nascidos que nascem antes da hora. E ainda temos, como sempre, o quadro Mitos e Verdades para falar sobre nossas noções a respeito dos bebês prematuros. Vamos lá, a vida da gente começa bem pequenininha, da união entre dois elementos que se encontram no útero para começar uma jornada do embrião rumo à forma humana. Essa viagem é uma grande odisseia, uma grande jornada que fascina e também intriga a ciência até hoje. Alguns desses bebês, no entanto, nascem de forma prematura e a sementinha que ainda não estava pronta para sair do ventre, para começar a vida, inicia uma luta pela vida também. É aí que entram médicos, enfermeiros, toda uma estrutura neonatal para garantir que esses guerreiros apressadinhos sobrevivam, tenham qualidade de vida. Para falar sobre bebês prematuros, a gente tem aqui no estúdio a médica pediatra, a doutora Estefânia Rossi. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem? Tudo bem. Falei o nome certo, né? Falou. Estefânia, né? A sua mãe lá em Poços de Caldas ou em Lavras? Em Lavras. Vai ficar feliz, né? Vai. Como é que ela chama? Salma. Dona Salma, parabéns pela Estefânia. Falamos o nome certo. Sim. Doutora Estefânia Rossi. E vamos falar sobre o que é o bebê prematuro. A gente estava conversando aqui antes da gravação, né? É sempre uma surpresa para os médicos também, imagino que para a mãe seja, né? E para a equipe neonatal também é uma surpresa sempre um parto prematuro? Sim, com certeza, né? A gente considera o bebê prematuro que nasce antes de 37 semanas de gestação. E assim, não é o normal, né? Nascer prematuro. A prematuridade vem associada a alguma anormalidade na gestação da mulher ou até mesmo do bebê, né? Que necessita de nascer antes do tempo. Tá, pedi para a senhora olhar para mim aqui, doutora, que eu quero te ver também. Olha para mim, para aquela câmera ali, a gente vai batendo papo. Essa questão do tempo, a gente estipula, né, que todos os pais, toda mãe fica com aquela ideia fixa das 40 semanas. É assim mesmo ou é apenas uma instituição que foi galgando através dos tempos? 40 semanas é um tempo formal, né, de gestação no tempo normal, mas ele pode variar entre 37 semanas até 41 semanas. Esse intervalo é considerado um bebê que nasce no tempo certo. Sim, até 41. 41 semanas. 41. E o prematuro é porque teve ali algum problema? O que acontece na maioria das vezes para o bebê aparecer antes no mundo? Então, são várias as causas de prematuridade. Existem as causas relacionadas ao bebê, que, por exemplo, um bebê que está na barriga da mãe, mas não está crescendo, não está desenvolvendo, ou precisa, em algum momento, nascer para poder continuar o crescimento dele, por algum problema com a mãe também, sabe? A placenta da mãe, às vezes, não funciona adequadamente, né, para fornecer os nutrientes para o bebê. Ou essa mãe tem alguma doença, uma hipertensão grave, que não tolera, né, o tempo todo da gestação. Então, assim, tem os indicadores maternos que dizem, que definem, né, a necessidade da prematuridade e tem os do bebê também. Diabetes é um fator de risco? Sim, é um fator de risco para a prematuridade, sim. E quando a mãe já teve um caso de bebê prematuro, é esperado que ela também tenha no segundo parto a mesma situação? Dependendo da causa. Tem mulheres que têm uma incompetência, né, no colo de útero, então ela tende a não segurar, né, que eles falam, segurar o bebê no tempo certo. Então, assim, se a mãe, por exemplo, já tem 1 ou 2 filhos nascidos prematuros por essa causa, tem chance desse outro filho também ser prematuro. Ou uma mulher que já tem alguma doença mais importante, uma hipertensão arterial grave. Então, assim, com certeza esse bebê vai ter alguma repercussão do crescimento e a gente já sabe que esse bebê pode ter grande chance de nascer prematuro. A doutora trabalha no hospital Sofia Feldman, a gente já fez assim, algumas reportagens lá, já tivemos outros programas falando sobre essa
preciosidade, esse orgulho mineiro que é o Hospital Sofia Feldman. E quando a gente fala do hospital, a gente fala também da importância da assistência do pré-natal, né? Sim. No Brasil existe uma deficiência muito grande nesse atendimento, principalmente na rede pública, ou essencialmente na rede pública. Isso também tem ligação com o nascimento de bebês prematuros? Como é que o hospital, como é que a sua vivência clínica entende essa questão? Sim. A principal forma de prevenção, né, da prematuridade evitável é realizar um pré-natal adequado. Por quê? Porque nesse pré-natal vai identificar se a mãe tem alguma doença, se a mãe tem algum fator de risco para a prematuridade, né? Uma pressão alta e várias outras doenças que podem estar associadas. Orientar essa mãe quando ela sentir alguma coisa diferente para ela procurar o pronto atendimento. Porque às vezes a mãe, por exemplo, está em casa, começa a sentir contração antes do tempo e não procura. E quando vai procurar já não dá mais para poder segurar esse bebê por mais tempo na barriga. Então o pré-natal é muito importante para a prevenção. Pode continuar. E o Sofia, né? O Sofia tem um ambulatório que faz o pré-natal de mulheres de alto risco, que são mulheres que já têm alguma patologia e são mandadas para lá para seguimento. E esses bebês tendem a nascer no hospital realmente, e com certeza isso previne muito a prematuridade, sabe? O problema, assim, o problema é um sobrenome do Sofia Feldman, né? Problemas na gravidez ali, né? Sim, é uma maternidade, né, de cuidados mais especializados, terciários. Então, assim, tem muita gestante de alto risco. Tem uma casa da gestante lá que ficam mulheres, tem muita quantidade de mulheres do interior ou da própria BH com gestação de alto risco, precisam ser avaliadas diariamente, receber exames, fazem ultrassom quase que diários. Então, assim, é um hospital que abrange muita parte da população de alto risco, das gestantes, né? E esse número aumenta? Como é que ele oscila? Tem algumas questões sociais que fazem com que o número possa aumentar, possa diminuir? Falando especificamente, talvez, até da pandemia da Covid, isso interfere no nascimento prematuro? Sim, tem vários fatores, né, que interferem. E um deles é a própria tensão da mãe, sabe? Assim, o estresse materno, por exemplo, uma fase que a gente passou, né, de pandemia, isso pode predispor, sabe, a um estresse maior da mãe e pode predispor até um trabalho de parto prematuro, sabe? Quando a gente atravessa a pandemia, que a gente ainda atravessa, a gente tem períodos assim mais críticos, né? Atravessamos períodos mais críticos e esse número de consultas no pré-natal acabou sendo atingido também. As mães tiveram problemas para acesso a esse... Provavelmente tiveram, porque pelo próprio confinamento mesmo, né, da população e acaba o medo, né, de sair de casa. Às vezes tem filho que não estava indo à escola e tem que ficar com esse outro filho em casa, né, e não pode ir à consulta. A disponibilidade de exames com certeza diminuiu, né, até para priorizar esse atendimento dos pacientes com Covid. Então eu acho que isso tudo tem impacto sim, né, na assistência dessas mulheres. Com todas essas variáveis, é fácil chegar à conclusão de que a Covid acaba fazendo com que o número de prematuros até aumente. Sim, sim. Talvez ainda não existam estimativas para a gente quantificar isso, né? Agora, falando da chance de sobrevida, hoje a chance de um bebê sobreviver, um bebê prematuro, é maior do que era há pouco tempo atrás? Sim, com certeza. Hoje em dia, pela própria informação, né, muito mais conhecimento científico sobre o cuidado do bebê prematuro, muito mais material, tecnologia mesmo, para ajudar esse bebê a terminar, né, o tempo dele de desenvolvimento, que ele tem que fazer isso fora da barriga. Eu falo que para as mães, né, que ganham um bebê prematuro, que é uma longa jornada fora da barriga e que ela não pode mais ajudar, a não ser com a presença dela, com a pele dela, que a posição canguru, isso ajuda muito, e com o leite dela, que esse bebê vai receber. E é importante que ela complete ali, dessa forma, com essa dedicação, as 40 semanas? Sim, isso é importantíssimo para o bebê. Os bebês, desde o momento que eles nascem, a presença da mãe influencia na evolução, no tempo de necessidade de intubação, de oxigênio, nas doenças associadas à prematuridade. Então, essa presença da mãe é o remédio principal, sabe? Para esse bebê que nasce antes do tempo. A mãe tem que se dedicar ali de uma forma muito integral, né? É literalmente o coração batendo fora do corpo, né? O próprio coração, né?
Mãe e o pai. Isso aí é muito importante. É muito importante a gente falar sobre isso. É importante também a presença do pai, essa dedicação. Como é que ela acontece? Qual é o papel e por que é tão importante? Sim, o pai, nesse momento, ele não é só um apoio, né? Ele é parte, né, do cuidado com o filho. Tanto ele é o braço da mãe, né, de uma mãe que está fragilizada por um parto que, no caso do prematuro, foi antes do tempo, às vezes foi por uma patologia dela, né? A mãe teve alguma doença mais grave, então ele vai dar o suporte para a mãe e ele vai acolher o filho do mesmo jeito. Então, assim, lá no Sofia Feldman, por exemplo, o acesso aos pais. O pai e a mãe é livre na UTI. O pai é chamado para participar dos cuidados com esse bebê. O pai faz o contato pele a pele, a posição canguru com esse bebê, por exemplo, se a mãe não estiver disponível. E, assim, participar dele desde o momento ajuda ele a se sentir assim mais poderoso em relação a esse cuidado depois que tiver alta, né? Porque às vezes o bebê prematuro vai precisar de um segmento mais longo. Ele vai precisar de oxigênio em casa, ele vai precisar de várias consultas com especialista, pneumologista, fisioterapia, terapia ocupacional. Quando a gente fala de bebê prematuro, a gente fala até com até, assim, entre aspas, uma simplicidade. Nasceu prematuro, mas quando a gente imagina assim, tamanho, quantidade de tempo no feto, que é tão importante, o que a gente pode falar sobre isso? Qual é o tamanho, qual é o limite aí da prematuridade dentro da sua experiência? Então, é considerado, né, assim, um limite é um limiar mais ou menos inconclusivo, assim, em relação a 23, 24 semanas, que é o quê? Um bebê de 400 gramas, 500 gramas. 400 gramas, 500 gramas. Cabe na palma da mão? Cabe na palma da mão. O bebê que cabe assim na palma da mão. 32 centímetros, mais ou menos. 32 centímetros é uma régua. Mais ou menos assim. E assim, a gente tem que falar que quanto mais prematuro, então quanto menorzinho, mais a trajetória dele depois. Então o risco de sequelas é muito maior. Quais são essas sequelas? Craniana, né? Sangramento craniano, porque tudo é devido à imaturidade. Então, assim, esse bebê tem tudo mais frágil. O sistema dele, os órgãos dele funcionam de uma maneira insuficiente e frágil. Então, assim, é um bebê que pode ter problemas oculares, né? Sangramento nos olhos, problemas cranianos, tem sangramento. E, assim, quanto menorzinho, mais predisposição. Intestinal também é um bebê mais predisposto a sofrer infecções. E aí o intestino, às vezes, do início, né, ele não funciona bem. Então, assim, é uma longa jornada. E a questão, assim, do parto cesariana e o parto vaginal, o parto natural, aliás, eu aprendi aqui nos programas feitos com o pessoal do Sofia Feldman que o certo é dizer parto vaginal. A gente fala parto natural como se a cesariana não fosse um parto natural, e ela pode ser, né, um desde parto. que bem indicada. Qual é a associação? É sempre por cesariana ou pode ser também? Não. O que dita a via de parto não é a idade gestacional. Então, o que dita são o médico, né, vai indicar. E, assim, tem as indicações pela mãe mesmo, mas a prematuridade em si não. Os bebês podem nascer prematuros por parto vaginal e até é benéfico, né, para o bebê. Um bebê que nasce de parto vaginal, ele tende a ter uma microbiota, um desenvolvimento da imunidade dele melhor um pouco do que o bebê que nasce de cesárea, sabe? E tem o contato com a mãe mesmo, que seja rápido, é um contato um pouco maior. E tem o tempo do cordão, que quanto mais demorar para acampar o cordão, melhor para o bebê. Então, assim, não influencia o fato do bebê ser prematuro a via de parto. E aí segue a tendência do Hospital Sofia Feldman prevalecente ali no parto vaginal, né? Sim, sempre. A cesárea é realizada no hospital, mas muito bem indicada. Sim. Entendeu? Visando o bem-estar do bebê e da mãe. E com relação a essas sequelas, até quando existe o risco? O bebê ainda em casa, ele precisa desses cuidados porque a atenção é permanente? Porque hoje a gente vê os adultos, pois é, eu nasci prematuro, mas são atletas, são pessoas completamente aptas para a vida social, enfim. Isso. Quando é que esse cuidado fala, ok, você está no mundo, agora é com você?
Então, não existe uma regra, né? O bebê tem que estar maior que 35 semanas para ir embora. Por quê? Porque antes disso ele tem uma imaturidade no sistema respiratório, no controle da respiração. Então, ele pode fazer, né, a apneia, que a gente fala, parar de respirar. Depois de 35 semanas ele pode ir embora. E quanto ao peso, assim, um bebê que esteja com mais de 1,5 kg ganhando peso, ele já, assim, alimentando bem, às vezes ele fica só no peito da mãe, ele já está apto a ir embora com a mãe. E assim, depende muito do que eu falei, das complicações. Quanto menos complicações esse bebê vai ter durante o período dele na UTI, menos ele vai ter problema na vida futura. Então, melhora a qualidade de vida. Ele tem que lutar, né? Ele Sim, tem que desde sempre, né? A gente está falando muito do hospital, Sofia Feldman, a nossa equipe esteve lá no hospital e a gente tem uma reportagem, podemos chamar a reportagem sobre o trabalho no hospital? Então, podemos sim. Camila falou que pode. Então, vamos ver a reportagem e a gente continua a conversa. Vamos acompanhar. O Hospital Sofia Feldman é referência nacional em atenção médica para mulheres grávidas e bebês prematuros. De acordo com a instituição, por mês são realizados 900 partos. A prematuridade ela é definida assim, todos os bebês que nascem antes das 37 semanas, ele é considerado um bebê prematuro. Mas aqui a gente tem muito bebê com uma prematuridade extrema, né? São bebês que nascem antes das 30 semanas, então 28 semanas, 29 semanas. Então, ao longo da internação, como ele é um bebê prematuro, ele vai ficar aqui mais tempo. E a gente cria um vínculo, né? Esse bebê normalmente fica com a gente o quê? 3 meses, 4 meses, 2 meses. Então, não tem como você criar esse vínculo com esse bebê. E a gente tem bebês maiores também. Hoje a gente tem bebê até com 2 anos na UTI neonatal. Então, acaba sendo filho, né? Não tem como a gente negar isso, o dia a dia e tudo. Então, a gente acaba criando esse vínculo enorme com eles. E é uma retribuição muito grande para a gente também, né? Para a gente que é mulher, seja mulher, homens, mas a gente, mulher, acaba se apegando muito pela questão materna mesmo, né? Então, não tem como a gente falar que não cria vínculo, tanto eles com a gente, quanto a gente com eles. Então, a gente fica muito feliz, né, nas altas e tudo, mas a gente acaba sentindo um pouco também. Então, muitas mães retornam aqui depois e trazem esses bebês para a gente ver o desenvolvimento deles. E também a gente tem um ambulatório, né, que acompanha esses bebês prematuros. Então, elas mandam fotos, mandam vídeo, traz aqui para a equipe de saúde ver. Então, assim, é uma alegria muito grande para a gente, quando a gente recebe uma criança aqui de 5, 6 anos e que vem, que a mãe faz questão dela subir, visitar a UTI para vê-la sentir aonde a vida dela começou. A gestão do hospital informa que a média de bebês prematuros é de 25%, o que leva a equipe médica a ter uma alta demanda na neonatologia. Friso muito com a minha equipe. Eu falo, olha, gente, vamos cuidar e cuidar bem desses cidadãos, porque eles estão aqui com a gente, nós somos totalmente responsável. Se esse bebê vai viver 50, 60, 70 anos, nós vamos ser 50, 60, 70 anos responsável por essa vida. Né? Porque se ela não tem o colo materno, ela tem o nosso cuidado e o nosso colo. Então, a gente é inteiramente responsável por todos esses longos anos de vida que esse bebê vai ter. A filosofia de cuidado e humanização da medicina está em todos os setores do Sofia Feldman. Uma grande preocupação da equipe é em manter o banco de leite humano suprido para ajudar no aleitamento dos bebês prematuros. Nós temos o banco de leite humano, que é um banco localizado no anexo do hospital, e ele está preparado para receber as mulheres, os bebês, as famílias, as mulheres com dificuldade para amamentar o seu bebê, as mulheres que têm o bebê e que naquela primeira semana ela tem algum momento de angústia, medo. Então o nosso banco de leite humano está preparado para ajudar e acolher essa mulher, ajudar nas intercorrências e demandas da amamentação, ajudar essa família também. Nós temos a consulta de aleitamento materno durante a gestação, que é o momento que essa mulher pode se preparar para poder amamentar e viver o momento do aleitamento materno de forma consciente. O banco de leite humano também, ele recebe as mulheres que têm o desejo de serem doadoras, né? Aquelas mulheres que estão amamentando seus bebês e que querem ajudar a doar o leite para salvar vidas dos nossos bebês internados na neonatologia. Temos aqui dentro também do hospital a sala de apoio, né?
a mulher trabalhadora que amamenta e apoio às mães que os bebês então estão internados na neonatologia. Essa sala ela existe para poder acolher, apoiar essa mulher no quesito de incentivar que cada vez mais que ela tira esse leite para ofertar para o seu bebê, mais aumenta a produção, mais ela consegue se sentir empoderada para conseguir manter o aleitamento materno de forma oportuna como o melhor alimento para esse bebê. Muito bacana e muito importante a gente lembrar sobre esse serviço importante do Hospital Sofia Feldman, do banco de leite. É uma fartura para muitas mulheres, até um problema o excesso de leite, e para outras um grande drama. O banco recebe doações, o que é preciso fazer para ser uma doadora? Sim, sim. É muito importante esse leite, principalmente para os prematuros. Muitas vezes a mãe desses prematuros estão fragilizadas, não estão tendo leite suficiente e esse leite doado, ele vai ajudar muito esses bebês. Então, assim, quem tiver interesse pode entrar em contato com o hospital, com o banco de leite, que eles buscam em casa, é feita uma entrevista com a mãe e, se precisar, eles até buscam esse leite em casa. Então, assim, é muito importante para a gente, assim, sempre bem-vindo. E é muito legal o que a gente viu na reportagem da Duda Ramos, nossa destemida repórter, produtora, multiprofissional. A gente viu que o cuidado do hospital com os bebês é para a vida toda. Até quando um adulto, um idoso que nasceu no Sofia Feldman, ele tem esses laços perenes com o hospital. Sim, sim. O hospital é o que a Águida, que é a enfermeira, falou, né? O hospital vai ser o primeiro contato dele, né, com o mundo e é o que vai dar para ele a capacidade de viver o resto da vida em relação a tudo, né? Principalmente ao corpo dele, né? O suporte respiratório que ele vai ter, a proteção, né? Proteção neurológica, isso tudo vai ter uma repercussão para a vida inteira desse bebê. Fiquei muito impressionado também em saber que a UTI neonatal tem crianças que já com 2 anos de idade. Qual é o prognóstico, qual situação faz com que o bebê tenha que ficar tanto tempo na UTI? Pode acontecer alguns bebês que têm alguma síndrome, né, que não conseguem de maneira alguma respirar sozinho, né, ter uma autonomia, ou um bebê prematuro, por exemplo, muito prematuro, que teve umas complicações, que teve às vezes uma hemorragia intracraniana. Então, assim, e não consegue sair do ventilador, né? Às vezes o pulmão, pela prematuridade, ficou tão fibrosado, que a gente fala, né? Assim, que ele não consegue respirar sozinho. Então, assim, precisa, né, de uma assistência. Porque quando o bebê nasce, ele não está respirando, o pulmão não está sendo usado lá dentro da barriga, né? Sim, sim. É só quando ele sai, né? Sim. Se ele sai antes, talvez o pulmão não esteja ainda pronto, né? Sim, é justamente isso. Quando ele nasce antes do tempo, esse pulmão, o ar não consegue oxigenar o sangue de uma maneira adequada. E aí está a função, né, do respirador. Só que esse respirador, ao longo do tempo, ele também pode causar danos ao pulmão. E a chance de um bebê que passa tanto tempo na UTI pré-natal, dele ter uma vida normal, a chance existe ou ele vai ter sempre uma... Menos, assim, a chance de sobrevida pode acontecer, mas de autonomia é mais difícil. Então, assim, esses bebês que demandam mais de 1 ano, por exemplo, em cuidados intensivos, são bebês que, se forem para casa, vão precisar de um cuidado muito maior, sabe? Sei. A gente viu também as estufas cobertas ali com um cobertorzinho padrão. Ali é para manter ali a temperatura naturalmente, mas a claridade também afeta o bebê? Sim, sim. Isso chama blackout, que a gente fala nas incubadoras. E isso faz parte de uma rede de cuidados que a gente conhece como método canguru. E ele vai agir em vários setores, proporcionando um ambiente mais favorável para esse bebê. Desenvolver, descansar, acumular energia para poder respirar sozinho, para poder o coração bater. Porque, de acordo com a cronologia da vida, ele estaria no feto, né? Sim. Então, é o ambiente para proporcionar o que seria ali o proporcionar feto? De uma forma mais semelhante possível esse ambiente intrauterino. Então, assim, sem muito ruído, né? O ideal é que não tenha ruído, sem luminosidade, o calor, né, mais aquecido do que o normal, tudo para ele conseguir desenvolver sem muita perturbação, sabe? O fato de conviver tanto com bebês assim que deveriam estar naqueles meses ali, deveriam estar na barriga de uma mãe, faz entender, a grosso modo assim, como é importante o relacionamento com o bebê na barriga, para a família cuidar, para entender, ouvir boas músicas, ter um ambiente mais calmo, né? Com certeza, isso
Eu falo que é o primeiro período de formação desse bebê, né? Assim, é no intraútero. Então, às vezes a mãe assim, fica questionando, mas ele não está na minha barriga, mas ele ouve, ele sente cheiro, ele Sente cheiro? sente cheiro. O sentido, né? O olfato é um dos primeiros a serem desenvolvidos. Ele ouve o cheiro, o último a desenvolver é a visão, que é só depois que ele nasce. Mas o restante dos sentidos estão presentes e isso é a forma dele interagir com a mãe e o pai, né? E a família por um todo. Isso, então essa é a prova, porque eu sempre digo que eu virei cruzeirense na barriga da minha mãe, a influência existia, é verdade, né? O Cruzeiro foi campeão em 66, Pode quando ser. eu nasci, eu vi o título na barriga da minha mãe. Pode ser, foi impactante. Comprovadamente, cientificamente comprovado que isso faz diferença, Sim, né? sim. Porque a gente fala de um bebê que está sendo cuidado na estufa ali, incubadora, né? Isso, incubadora. Com todo o relacionamento que ele já tem com o mundo externo, né? É muito interessante. Então, eu acho que o que fica é uma mensagem positiva de algo que aparentemente foi um grande susto no sonho de ser mãe, né? E não foi o bebê ideal, né? Mas o prematuro é o bebê real, é o que a mãe vai ter naquele momento. Então, assim, a gente acolhe como médico, como enfermeiro, toda a equipe, a gente acolhe esse bebê real e ajuda a mãe a conhecer e a aceitar esse bebê real. Que também está tudo bem, é um bebê que vai dar a ela muita alegria, sabe? Você falou rapidamente aqui que o bebê fica muito no peito da mãe. Essa sucção, às vezes, é muito difícil para um bebê que nasce aí com seus 9 meses. Ele tem que aprender, ele tem que meio que concatenar esse movimento. Quando ele nasce antes, fica mais difícil para ele também fazer isso? Sim, com certeza. Os reflexos, né, de sucção, o tônus, né, que é o bebê está posicionado adequadamente para mamar, isso tudo tende a demorar. Por isso que a gente incentiva sempre a participação dos pais. O quanto antes colocar eles para sentir a mãe, sentir o pai, mais cedo esses reflexos vão desenvolver. Então, mais cedo esse bebê vai adquirir essas habilidades que ele teria só quando ele nascesse no tempo certo. Sei. A gente tem aqui, doutora, um quadro que se chama Mitos e Verdades e a gente vai falar ainda sobre mitos e verdades, porque tem muitas coisas legais. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o desafio de encontrar soluções para os bebês prematuros, né? E a gente conversava antes. No próximo bloco, a gente vai ter mais assunto para falar sobre isso. E aí, no próximo bloco, a gente vai ter o Mitos e Verdades com a Patrícia Rodrigues, que é terapeuta ocupacional. Mas eu queria falar sobre os desafios dessa luta do desenvolvimento do bebê. A gente conversava sobre a possibilidade hoje que existe até de cirurgias que são feitas dentro da barriga da mãe para consertar problemas. Isso também está ligado ao bebê prematuro. É uma tecnologia que o Sofia Feldman ainda não tem. Sim. Mas a ciência vai desenvolvendo de forma muito rápida. Hoje é possível operar um bebê dentro da barriga da mãe. Sim, isso é extraordinário, né? Assim. E nos casos que a gente, né, a indicação, geralmente esses bebês têm mielomeningocele, que é uma alteração, né, na coluna, nesses bebês. E assim, essa cirurgia é feita o quanto antes, o diagnóstico é feito no bebê na barriga da mãe, e ela pode predispor à prematuridade, sim, né, pela própria intervenção, né, antes do tempo, no útero, mas ela auxilia muito a esses bebês evitarem de ter alguma repercussão a longo prazo, né, de deixarem de andar, de fazer xixi sozinho, que tudo isso pode ser causado pela doença que foi corrigida, né? Como é que é feita essa cirurgia? Assim, fico imaginando que a barriga é aberta, não é exatamente assim? Não, sim. O útero, eles entram com câmera, né, no útero, por um orifício pequeno. E Pelo umbigo da mãe ou faz um orifício na barriga? Um orifício na barriga, Meu no Deus, que útero. aflição! E geralmente eles, através de câmera, microcâmera, eles conseguem fazer essa correção de uma forma muito minuciosa, né? Naturalmente é invasiva, mas, né, claro, é uma cirurgia invasiva, sim. Mas para o bebê também é? É minimamente invasiva em relação ao que será feito se ele nascer com isso, entendeu? Uma cirurgia pós o nascimento, se esse bebê tem isso, tem essa patologia e for corrigida, é muito pior corrigir depois que nasce do que em intraútero.
Por quê? Porque as alterações ainda são pequenas, né? Sim, sim. Isso vai alterar a locomoção dele? Está Sim, diretamente ligado a diretamente isso? relacionada. É um bebê que provavelmente não, se ele nascer, né, com essa doença e não for corrigida, ou intraútero, que é o ideal, ou depois, geralmente ele não consegue andar, ele não consegue, né, fazer xixi sozinho, pode ter, e isso predispõe a infecção urinária, várias outras doenças. E isso também tem ligação com o parto prematuro. Acaba tendo alguma possibilidade de acontecer. Sim, né? sim. A gente tem um grande público de mães esperando a chegada do grande momento, que acompanham a programação aqui do canal Viver Brasil. Qual a mensagem que fica para essas mães que estão com essa expectativa e sempre esse receio, será que vai nascer? Então, meu menino é apressado, tá chutando muito. Tem alguma ligação de bebês agitados dentro da barriga com prematuridade? Assim, claro que nasceu mais cedo, porque não parava de mexer. Não. As mães devem fazer o pré-natal, né? Adequadamente, para se elas tiverem alguma alteração, o quanto antes isso ser tratado e elas serem orientadas a qualquer alteração, elas procurarem o pronto atendimento, o médico que acompanha. Isso tudo evita muita complicação e pode sim evitar um parto prematuro. A gente está falando de partos prematuros, mas a gente está falando também da esperança, da possibilidade assim imensa da ciência encontrar caminhos mesmo com essa adversidade que é o parto prematuro, né, doutora? Sim. Hoje em dia, com a tecnologia, o conhecimento científico, nascem cada vez mais prematuros que sobrevivem e não só sobrevivem, como vivem e têm uma vida saudável depois, né? Assim. Mais sobrevivem do que não sobrevivem? Sim, com certeza. Tem um percentual, assim, de prematuros que se desenvolvem normalmente, que vão ser adultos saudáveis? Sim, inversamente relacionado à idade gestacional. Então, quanto mais cedo eles nascem, menor a taxa de sobrevida. Então, assim, depois de 32 semanas, a taxa de sobrevida é altíssima, assim. Não sei te falar em números, sim, mas é o que a gente vê, a maioria sobrevive. Pelo menos no Sofia existe sim, essa estimativa positiva. Sim. Né? Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Representou muito bem Poços de Caldas e Lavras aqui no nosso Saúde e Bem-Estar. Um grande abraço para sua mãe. Falamos o nome certo, né? Falou. Muito obrigado. E no próximo bloco a gente continua falando sobre bebês prematuros. Aí sim a gente vai ter o quadro Mitos e Verdades e a gente vai conversar com a terapeuta ocupacional Patrícia Rodrigues. É rapidinho, um breve intervalo e a gente já está de volta. Olá, Fernando. Meu nome é Eliana Teixeira, eu sou médica pós-graduada em endocrinologia e metabologia e em nutrologia. E eu tô aqui para esclarecer a seguinte dúvida dos telespectadores. Quem tenta parar de fumar vai inevitavelmente engordar? Bom, a resposta que eu tenho para te falar é que não é assim que funciona. Porém, isso é uma situação de fato comum, porque quando as pessoas elas têm uma tendência a trocar o cigarro por uma outra muleta, vamos dizer assim. Então, ela começa às vezes a pensar numa alimentação. Mas se você organizar uma data para poder parar de fumar e tá toda estruturada e entender que nesse período que você parou de fumar, a sua ansiedade pode aumentar, principalmente se esse cigarro for alguma fuga de um trabalho excessivo, tá triste, às vezes acaba acendendo um cigarro. Então, se esse cigarro ele estiver diretamente associado com um alívio na sua ansiedade, possivelmente você vai procurar um alívio em outra substância, sendo ela um doce, sendo ela um carboidrato refinado, sendo ela outro tipo de droga, às vezes no álcool, e aí sim o reganho de peso pode acontecer. Mas não é diretamente proporcional. Todas as pessoas que vão parar de fumar não vão engordar. Simplesmente as que irão engordar serão aquelas que irão compensar a falta desse cigarro com outro tipo de substância para controlar, de um modo geral, a ansiedade. E é isso. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas. Até o próximo vídeo.